Olá, queridos irmãos, hoje nós vamos ler Atos dos Apóstolos 13. Na igreja da Antioquia havia os seguintes profetas e mestres: Barnabé e Simeão, chamado Negro, Lúcio de Cirene, Manaém, que havia sido criado junto com o governador Herodes, e Saulo. Certa vez, quando eles estavam adorando e jejuando o Senhor, o Espírito Santo disse: Separem para mim Barnabé e Saulo, a fim de fazerem o trabalho para o qual eu tenho os chamado. Então eles jejuaram e oraram e puseram as mãos sobre Barnabé e Saulo e os enviaram à missão. Barnabé e Saulo, tendo sido enviados pelo Espírito Santo, foram até a cidade de Selência e dali embarcaram para a ilha de Chipre. Quando chegaram à cidade de Salâmina, começaram a anunciar a palavra de Deus nas sinagogas, e eles tinham João Marcos para ajudá-los no trabalho missionário. Eles atravessaram toda a ilha, chegando até a cidade de Pafos. Ali encontraram um judeu que era mágico e falso profeta, chamado Bar-Jesus. Ele era amigo de Sérgio Paulo, governador da ilha, e ele era um homem muito inteligente. O governador mandou chamar Barnabé e Saulo, pois queria ouvir a palavra de Deus. Mas mágico Elimas, este é o nome dele em grego, era contra os apóstolos. Ele não queria que o governador aceitasse a fé cristã. E disse: Filho do diabo, inimigo de tudo que é bom, homem mau e mentiroso, por que você não para de torcer o verdadeiro ensinamento do Senhor? Então Saulo, também conhecido como Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para Elimas. Agora escute, o Senhor vai castigá-lo. Você ficará cego e não verá a luz do sol por algum tempo. No mesmo instante, Elimas sentiu a nuvem escura cobrir os seus olhos, e ele começou a se virar por todos os lados, procurando alguém que enviasse a mão. Quando o governador viu isso, creu e ficou admirado com o ensinamento a respeito do Senhor Jesus. Paulo e seus companheiros navegaram até a cidade de Pafos até Perge, uma cidade da província da Panfília. Porém, João Marcos os deixou e voltou para Jerusalém. Eles continuaram a viagem, indo de Perge até a cidade da Antioquia, no distrito da Pisínia. No sábado, entraram na sinagoga e sentaram-se. Depois da leitura da lei de Moisés e dos livros dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer eles: Irmãos, se você tem alguma palavra para animar o povo, podem falar agora. Então Paulo se levantou e fez um sinal com a mão, pedindo silêncio, e começou a dizer: Homens de Israel, e todos vocês não-judeus que temem a Deus, escutem. O Senhor do povo de Israel escolheu os nossos antepassados para quando morarem na terra do Egito e fez deles um grande povo. Ele tirou de lá com grande poder. Ele destruiu 7 povos da terra de Canaã, e o povo de Israel se tornou dono das terras deles. Tudo isso levou uns 450 anos. Depois disso, Deus lhe deu juízes até o tempo de Samuel. E no deserto aguentou aquela gente durante 40 anos. Quando o povo pediu um rei e eles deram Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, para serem o rei deles durante 40 anos. Depois que tirou Saul, Deus põe Davi como rei e disse isso a respeito dele: Encontrei Davi, filho de Jessé, o tipo de pessoa que eu quero para fazer tudo o que eu desejo. Um dos descendentes de Davi foi Jesus, a quem Jesus pôs como Salvador de Israel não havia prometido. Antes da vinda de Jesus, João Batista anunciou a mensagem a todo o povo de Israel, dizendo que eles deviam se arrepender e ser batizados. Quando João estava terminando a sua missão, disse ao povo: Quem é vocês que pensam? Quem sou eu? Eu não sou aquele que estão esperando, mas escutem, ele vem depois de mim, porém eu não mereço a honra de tirar as sandálias dos pés dele. Paulo continuou: Meus irmãos, descendentes de Abraão, e também vocês, não judeus que temem a Deus, escutem. A mensagem de salvação foi mandada para todos nós. De fato, moradores de Jerusalém e os seus líderes não entenderam que Jesus é o Salvador. E também não compreenderam as palavras dos livros dos profetas
que são lidos todos os sábados. Mesmo assim, ao condenarem Jesus, eles estavam cumprindo essa profecia. E embora não encontrassem nenhuma razão para condená-lo à morte, pediram a Pilatos que mandasse matá-lo. Depois de fazerem tudo que os escrituras sagradas falam a respeito dele, eles tiraram da cruz e puseram um túmulo. E durante muitos dias ele apareceu às pessoas que tinham acompanhado da Galileia até Jerusalém. Agora essas pessoas são testemunhas que falaram a respeito de Jesus ao povo de Israel. Deus fez agora para nós o que havia prometido aos nossos antepassados. Ele ressuscitou Jesus, como está escrito em Salmo número 2. Você é meu filho, hoje eu tomei o seu pai. E nós estamos aqui para trazer o evangelho a vocês. Mas Deus o ressuscitou, e foi isso que Deus disse a respeito da ressurreição de Jesus, afirmando que ele nunca seria destruído pela morte. Eu vou dar a vocês as bênçãos sagradas e certas que prometi a Davi. E eles, em outra parte das Escrituras, disseram: Tu não deixarás de que o teu dedicado servo apodreça na sepultura. E Paulo disse ainda: Na verdade, Davi, no seu tempo, cumpriu os planos de Deus. Depois morreu. Foi sepultado ao lado de seus antepassados e apodreceu na sepultura. Mas isso não aconteceu com aquele que Deus ressuscitou. Meus filhos, a todos vocês precisam saber com certeza que é por meio de Jesus que a mensagem do perdão é pecado é anunciada a vocês. Precisam saber também que ele crê e libertado de todos os pecados dos quais a lei de Moisés não pode livrar. Portanto, tenham cuidado para que não aconteça que os profetas disseram: Presta atenção, vocês que zombam a Deus, fiquem espantados e morram. Pois o que vou fazer agora é uma coisa em que vocês não acreditaram, mesmo que alguém explicasse. Quando Paulo e Barnabé estavam saindo da reunião, as pessoas pediram com insistência que ele voltasse no sábado seguinte, a fim que falaram sobre o mesmo assunto. Depois da reunião, muitos judeus e outras pessoas convertidas ao judaísmo acompanharam Paulo e Barnabé, que falaram a eles e animaram todos para que continuassem firmes na graça de Deus. No sábado seguinte, quase todos os moradores da cidade foram ouvir a palavra do Senhor. Quando os judeus viram aquela multidão, ficaram com muita inveja. Então começaram a dizer o contrário do que Paulo dizia. Porém, Paulo e Barnabé falaram com mais coragem ainda. Eles disseram: Era necessário que fosse a palavra de Deus anunciada primeiro a vocês que são judeus. Mas como vocês não querem aceitá-lo e acham que não mereciam receber a vida eterna, então agora nós vamos anunciar a palavra aos não-judeus. Pois esta é a palavra que o Senhor Deus nos deu, o seu povo. Eu coloquei você como luz para os outros povos, a fim de que você leve a salvação ao mundo inteiro. Quando os judeus ouviram isso, ficaram alegres e começaram a dizer que a palavra de Deus era boa, e creram todos que tinham sido escolhidos para ter a vida eterna. Mas os judeus atiraram as mulheres não judias da alta sociedade convertidas ao judaísmo, e também os homens mais importantes da cidade, e começaram a perseguir Paulo e Barnabé e os expulsaram daquela região. A palavra do Senhor se espalhou por toda aquela região. Então os apóstolos sacudiram a poeira das suas sandálias em sinal de protesto contra eles, e foram para a cidade de Icônio. Os cristãos da Antioquia continuaram sendo muito alegres e cheios do Espírito Santo. Que o Senhor abençoe o seu dia, irmão.